programa EBD em Estudo para realizarmos aqui o estudo, a análise da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que este programa não tem a intenção de substituir a nossa escola dominical. É importante que você venha, que você participe no domingo na sua igreja, E esse programa é gravado na Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Parnamirim, que temos aqui como nosso pastor James Costa, Diego? E aqui estou eu, Isaías Nascimento. João Diego Moraes. Fazendo esse programa juntamente com mais dois companheiros nossos, e pedimos a você que você também participe desse programa, que você também possa interagir conosco e possa também ser abençoado hoje pelo poder e obra do Espírito Santo de Deus em sua vida. E falar do Espírito Santo, Diego, nós conversarmos sobre nossa lição, que é totalmente direcionada para a atuação do Espírito Santo de Deus no meio do seu povo. O título da lição, meu amado irmão, diz assim: o verdadeiro pentecostalismo. Subtítulo fala: a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo de Deus, o nosso Deus Consolador. Vamos hoje conversarmos sobre a lição de número 2, que tem como título específico da lição: atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Atuação do Espírito Santo no plano da redenção. É interessante frisarmos que a redenção, o que significa ser redenção? Significa resgate, libertação, Redentor é uma pessoa que paga o preço por outro, para que aquele outro tenha a liberdade. Então, Jesus Cristo é o nosso Redentor, porque pagou o resgate pela nossa alma com preço de sangue da sua vida derramado na cruz do Calvário. Nós vamos analisar hoje a atuação do Espírito Santo nesse grande projeto, nesse grande plano dessa redenção, desse pagamento realizado por Jesus, que teve início antes da fundação do mundo. Foi planejado por Deus. É interessante que tem uma frase do pastor Antônio Gilberto, que ele diz assim: o plano de salvação foi idealizado pelo Deus Pai, foi consumado pelo Deus Filho e ele é aplicado na vida do homem pelo Deus Espírito Santo. Pastor Antônio Gilberto. Então, essa frase resume muito bem aí, fazendo uma síntese sobre isto, atuação da Trindade na redenção, no resgate, como já nós colocamos, já frisamos, da vida do homem feita pelo preço que Jesus Cristo pagou por todos nós na cruz do Calvário. O textuário fala assim, está lá em Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A nossa verdade prática fala assim: a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a convenção até o final da jornada cristã nessa terra. A presença do Espírito Santo ela é imprescindível para que exista realmente uma vida cristã saudável e verdadeira. Não existe vida cristã verdadeira sem a atuação do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Nossa introdução, meus amados irmãos. Antes disso aí, você pode ler na sua classe. É muito importante que você faça esta leitura, da leitura bíblica em classe, que está lá em João 16, do 7 ao 13. João 16, do 7 ao 13. Faça a lição, faça essa leitura, melhor dizendo, na sua classe, para que você possa aí introduzir a lição. No início temos a introdução da lição, que fala assim: aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo
E agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e da edificação dos crentes. Então, nós analisamos na lição passada que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é da mesma substância do Deus Pai e do Deus Filho e forma, junto com todos, o Deus único, o Deus uno, subsistente nas três pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Deus Consolador que está nos crentes, vivemos essa experiência do Espírito Santo no dia a dia. Todo aquele que confessa a Jesus como seu Salvador, ele é selado com a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, né, Ney? Exatamente. E assim nós entramos no primeiro tópico e no primeiro ponto desse tópico, né? O Espírito Santo como promessa. E sabemos que junto da promessa messiânica do ministério do Messias, desde o Antigo Testamento se fala sobre o derramamento do Espírito Santo de Deus. Isso. Isaías é um exemplo disso e Joel também. Isaías, em Isaías 44:3, fala sobre o derramamento do Espírito Santo sobre os descendentes de Jacó, de Israel. Joel é mais abrangente ao dizer profeticamente que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E isso sem distinção, queridos, de nacionalidade. Isso é importante, porque junto da promessa do Messias, o Antigo Testamento também traz essa promessa maravilhosa e indispensável para a igreja. A promessa messiânica também era acompanhada da promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo deixa junto do seu ministério a promessa, no fim do seu ministério, a promessa de que não nos deixaria órfãos. Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E sabemos que isso acontece pela presença do Espírito Santo de Deus, que Paulo diz que possuímos dentro de nós. Olha que maravilha! Então esse é o cumprimento, tudo isso é o cumprimento de promessas que começaram a ser feitas no Antigo Testamento. Tanto a promessa messiânica do ministério do Messias, como a do derramamento do Espírito Santo. Com certeza. Meus irmãos, já avançando aqui na nossa lição, nós vamos ver no nosso subtópico 2 a atuação do Espírito Santo na antiga aliança dele. Será que existia alguma diferença? Será que a atuação do Espírito Santo era semelhante à atuação dele nos nossos tempos? Como se dava? Então a gente vai perceber que existia sim alguma diferença da atuação do Espírito Santo na antiga aliança e na atuação do Espírito Santo hoje em nossos dias. Uma grande diferença que nós conseguimos perceber, claro que em níveis um pouco diferentes, é a questão da perenidade dele, da presença do Espírito Santo na vida do homem. Na antiga aliança, o Espírito Santo vinha sobre o profeta ou vinha sobre o homem para que ele pudesse executar uma determinada tarefa, para que ele pudesse executar um plano de Deus para determinada situação. E era muito comum o Espírito Santo se apoderar desse homem, esse homem profetizar, esse homem falar em sonhos, esse homem realmente executar aquilo que Deus queria que ele executasse, né? Capacitando ele como líder, capacitando ele como um homem de algumas habilidades diferenciadas, então era mesmo a nível de capacitação, e muitas das vezes atuava na vida do homem, o homem realizava aquela ação e depois o Espírito Santo se retirava. Se fosse necessário uma nova atuação, o Espírito Santo vinha novamente sobre aquele homem. Claro que existem casos também da questão da perenidade do Espírito Santo na vida de alguns homens no Velho Testamento, porque era necessário que assim fosse feito para uma maior obra deste homem na terra. Hoje existe essa grande diferença, é um grande privilégio para todos nós dele. Por quê? Por que não existia a total perenidade sobre os homens
na antiga aliança? Pelo pecado. Pelo pecado. O homem só pode ser a habitação do Espírito Santo se ele for primeiramente lavado pelo sangue de Jesus. Se ele tiver os seus pecados justificados pelo sangue de Cristo. Só aí ele pode ser realmente morada e templo do Espírito Santo, como bem frisa o apóstolo Paulo. Até então, ele não pode ser uma habitação. O irmão está me entendendo o que eu estou dizendo. Ele não pode ser uma habitação do Espírito Santo, porque antes a redenção ainda não havia sido consumada por Cristo. Então o homem ainda existia ainda a carga realmente do pecado, que fazia diferença entre Deus e o homem. Que fazia diferença entre Deus e o homem. Mas quando Jesus ele nos redime e ele nos justifica com o seu sangue e nos lava, nós aí, pelos méritos de Cristo, pelos méritos de Jesus, nós conseguimos ter essa capacidade, digamos assim, de sermos dele, templo e morada do Espírito Santo. Eu quero enfatizar essa minha palavra aqui em... Se você pudesse abrir para mim, por favor. João 7:37. Vamos ver o que Jesus Cristo fala em relação a isso. Um texto extra, irmãos, tá? Texto extra, que é interessante que você também faça esse tipo de dinâmica na sua aula. Não se atenha tão somente aos textos que estão expressos na lição, mas que você tenha também uma capacidade de amplitude em relação a tudo isso e pegue textos correlatos. Não fuja do tema, mas pegue textos correlatos, tá? E introduza para enriquecimento aí da sua lição. João 7:37. João, capítulo 7, versículo 37. Está escrito assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém. Então os irmãos conseguiram perceber isso, que a partir da crença dele em Jesus Cristo é que eu posso ser, a partir desse momento, morada e templo do Espírito Santo, uma habitação fixa. Uma habitação fixa. Isso está em todo crente que realmente tem entregado a sua vida para Cristo, entregado a sua vida e aceitado realmente ter sido justificado pelo sangue do Cordeiro. Aí eu estou realmente apto, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, a ser uma morada fixa, uma habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso que o próprio Jesus fala que o mundo não conhece o Espírito Santo, porque o mundo não o recebe. Não pode receber. Por quê? Porque está separado pelo pecado, está longe pelo pecado. Só pode ser aproximado quando aceita Jesus Cristo como um Salvador. É um critério divino. Tem que ser lavado para ter o Espírito Santo. Glória a Deus. E assim nós chegamos no terceiro ponto, né? Exatamente. A promessa do Consolador. Então, queridos, a gente fechando esse tópico, já continuando no que nosso irmão Isaías falou, a promessa do Consolador. Uma das coisas que Jesus diz, e isso é importante porque alguns irmãos têm dificuldade de compreender as razões pelas quais Jesus disse: se eu não for, o Consolador não poderá vir. Ele diz isso expressamente. Veja, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. A razão disso é porque o ministério de Jesus tinha um propósito específico na redenção. Como disse o nosso irmão Isaías, a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento só é possível a sua plenitude, cumprindo assim a promessa de que ele seria derramado sobre toda a carne, só é possível por causa da redenção em Cristo Jesus. É porque nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro que podemos receber agora, sendo justificados,
a plenitude do Espírito Santo. E assim nós percebemos que essa promessa vem acompanhada do ministério de Cristo na terra. E João responde para nós por que Jesus precisava subir para que o Consolador então pudesse ser enviado. Veja, o ministério terreno de Cristo, irmãos, é concluído quando ele é glorificado. Essa é a resposta de João para essa pergunta. Não é quando ele consuma o seu sacrifício na cruz. É quando ele é glorificado. Ele ressuscita ao terceiro dia e nesse processo, amados, ele recebe já um corpo glorificado e depois é assunto aos céus. E isso, como ele mesmo disse, foi quem abriu as portas para a vinda do Espírito Santo sobre nós. Então, nós concluímos esse primeiro tópico lembrando disso, né? É uma promessa que vem desde o Antigo Testamento. Temos promessas do Espírito de Deus sobre toda a carne no livro de Joel. Nós temos os judeus, os hebreus, os israelitas recebendo a promessa de também ter os seus descendentes cheios do Espírito de Deus, lá em Isaías 44. Como o nosso irmão mencionou, nosso irmão Isaías, a presença do Espírito Santo era pontual e não ampla, como no período em que nós vivemos, no período em que experimentamos a graça, o tempo dos gentios. E a promessa do Consolador que é consumada, ou que é recebida por nós, quando Jesus é glorificado, concluindo o seu ministério terreno e nos dando acesso maravilhoso. Exatamente. A presença de Deus e o direito de receber o seu Espírito Santo plenamente. Com certeza. Aí avançamos, meus irmãos, para o nosso segundo tópico dele, tá? Que fala assim: o Espírito Santo consola e ensina. O interessante é que o termo consolador é usado por Jesus Cristo. Ele fala assim: veja só a igualdade que Jesus Cristo coloca nessa situação. Ele disse: eu vou para que o outro consolador possa vir. Ou seja, os dois são consoladores em igual modo. Não existe hierarquia, né? Digamos assim. Eu tenho que ir para que o outro consolador venha. Então, Deus está conosco hoje na pessoa do Espírito Santo de Deus até a consumação, né, dos séculos aí. Então, meus irmãos, o Espírito Santo é o nosso Deus consolador, tá? E essa palavra consolador você pode imaginar vários adjetivos atrelados a ela também, tá? Ele é consolador, ele é nosso advogado, ele é nosso ajudador, ele é aquele que nos consola, né? A palavra consolador já diz isso. Ele é aquele que intercede por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis, né? Ele é nosso intercessor. Ele é aquele que está conosco. É o Espírito Santo de Deus. O interessante, mas avançando um pouco mais aqui nesse tópico, o autor vai dizer que uma palavra grega que fala Paracletos se refere ao Espírito Santo. E lá na frente ele fala, Espírito Santo é uma ao Senhor Jesus traduzido por advogado. Então, isso também mostra a questão da consonância entre a Trindade. Se refere ao Espírito Santo, mas também se refere a Jesus. Se refere a Jesus, mas também se refere ao Espírito Santo. Então, ele é o nosso Deus consolador, nesse sentido muito amplo da palavra trazida aqui pelo nosso querido comentarista da lição. Isso, o termo Paracletos, né? Paracletos. Ele aparece 5 vezes, 4 relacionadas ao Espírito Santo, uma ao Senhor Jesus. Naquela passagem que fala que ele é o nosso advogado, filhinhos não pequeis, né? Se pecares, tendes um advogado. No original, os termos, queridos, usados aí em João e também é o mesmo, né? Sim. E também em Atos, ou em João, o Evangelho. Aqui em 1 João, Jesus advogado é Paracletos. Também.
né? Em Atos e João Evangelho, também vemos esse termo Paracletos sendo traduzido como Consolador. Como nosso irmão Isaías muito bem colocou, isso mostra a igualdade, né? Nesse papel ministerial, né? E o ensinador, o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro Consolador. Né? E alguém com as mensagens, com as mesmas prerrogativas do Filho. Uma coisa que é importante saber é que Jesus disse que ele viria com um papel também muito distinto e maravilhoso. Além de Consolador, ele nos faria lembrar de tudo aquilo quanto Jesus nos havia falado. Ele não estaria com os seus discípulos e ele disse que não os deixaria órfãos, não nos deixaria órfãos, e por causa da presença do Espírito Santo nós podemos ser lembrados, ensinados de todos os aspectos espirituais do Evangelho. Recebemos essa revelação pelo Espírito Santo. É por isso que o melhor professor não é nem aquele professor que a gente tanto admirou na faculdade, aquele professor do ensino médio tão bom, com a pedagogia tão perfeita. Pois é, não chega nem perto da capacidade de transmitir verdades espirituais que tem o Espírito Santo. Ele é o nosso melhor professor. Ele é quem revela verdades espirituais. Paulo deixa isso claro. Há coisas que só podem ser reveladas espiritualmente. Sim. Nem todo o estudo do mundo vai fazê-lo chegar a verdades espirituais. Razão humana, veja, se a loucura de Deus excede a nossa razão, como queremos descobrir algumas verdades espirituais pela razão? Paulo diz que algumas só são reveladas por ele, esse professor por excelência, que não se impressiona com doutorado, mestrado, nem bacharelado. Ele não se impressiona com essas coisas e nos revela verdades espirituais inalcançáveis, queridos, de outros modos. É o que a Bíblia nos ensina. Jesus disse que ele teria esse papel de nos fazer lembrar de tudo aquilo quanto ele havia dito. Isso é uma obra espiritual maravilhosa, indispensável para uma vida espiritual saudável, uma vida cristã profícua, não é, irmão Isaías? Com certeza. Antes de, meus irmãos e irmãs, nós entrarmos aqui no nosso subtópico 3, no nosso tópico 2, eu gostaria de fazer ênfase, Diego, só a algo que eu acho interessante nós frisarmos aqui também. Existem algumas religiões, irmãos, chamadas religiões que têm a sua doutrina unicista. O que quer dizer isso? Quer dizer que só existe Jesus ou Deus. Nega a divindade do Espírito Santo de Deus, tá? Olha só, mas veja, negar a divindade do Espírito Santo, não se pode ter Jesus como Deus se você nega a divindade do Espírito Santo. Porque a atuação de Jesus na terra, ela era do Espírito Santo. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, o Espírito Santo vem sobre ele quando ele está sendo batizado por João. Então, ele só inicia o ministério quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, né? E vale frisar também que quando os religiosos acusam Jesus de realizar milagres pelo inimigo, Jesus fala, olha, se você pecar contra o Espírito Santo, você não vai ter perdão. Por quê? Porque era a atuação em Jesus do Espírito Santo ali. A gente vê o Espírito Santo conduzindo Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, todo o poder que Jesus realizava, seus milagres nessa terra, a forma que ele se conduzia era pelo poder do Espírito Santo que estava em Jesus. Em Jesus realmente habitava toda a plenitude do Espírito Santo. Jesus ele era digno realmente de ter. Nós fizemos no início que o homem, antes da redenção, não podia ter o Espírito Santo. Pontualmente, o Espírito Santo o ajudava em algo para ele realizar algumas coisas. Porém, Jesus Cristo, ele sim, ele era totalmente digno de ter a plenitude do Espírito Santo nele. Então, a gente vê a atuação do Espírito Santo,
no ministério de Cristo, no ministério de Jesus. Então, você não pode separar, ninguém pode colocar Jesus Cristo como Deus se este nega a pessoa do Espírito Santo como Deus. Não pode. Então, essas religiões unicistas que negam a atuação e a divindade do Espírito Santo, elas são seitas, elas são religiões que não têm base bíblica sólida, que não podem realmente ter respaldo para uma vida cristã. E eles se consideram cristãos, mas não pode ter respaldo para uma vida cristã, porque nega a atividade, nega a atuação, nega a pessoa divinal do Espírito Santo, tá, meus irmãos? Então, se você não sabia que existia esse tipo de coisa nesse mundo, então passe a saber que existem religiões unicistas que só entendem que só Jesus era Deus. Porém, toda a atuação de Jesus na terra, Diego, só para a gente embasar mais um pouquinho, Jesus falou assim: olha, vocês farão as obras maiores do que eu faço. Ele falou aos discípulos. Por que Jesus falou aos discípulos isto? Será que os discípulos seriam maiores do que Jesus? Porque eles fariam obras maiores? Não. Veja só, o que Jesus quis dizer nesse momento? Quis dizer que a atuação dos milagres dele era do Espírito Santo, porque se fosse o próprio Jesus atuando como Deus, ninguém poderia fazer obras maiores do que ele. Você entende, meu irmão? Ninguém poderia fazer obras maiores do que Jesus, ninguém. Porém, o mesmo Espírito Santo que atuava em Jesus fazendo milagres, ele também passaria a atuar nos discípulos quando Jesus fosse assunto aos céus. Assunto aos céus. Então, de acordo com o trabalhar do Espírito Santo no discípulo, ele podia fazer maiores do que aquelas que Cristo fez. Então, é a atuação do Espírito Santo. Não pode se separar. A atuação de Cristo e a do Espírito Santo, ela era intrínseca. Ela era intrínseca. Você não pode separar, não se pode fazer esta divisão. Ok, meus irmãos? Então, nosso subtópico terceiro, fala que o Espírito Santo ele é o nosso ajudador dele. De fato, o Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o fim da nossa jornada. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Romanos 8:36. Como nós já frisamos aqui, não existe vida cristã saudável, não existe vida cristã realmente verdadeira sem a atuação do Espírito Santo. E sem a atuação do Espírito Santo, por analogia, você já percebe que essa pessoa não é de Cristo. Aquele que nega o Espírito Santo não é de Cristo, porque só pode ser de Cristo aquele que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Pois é, e assim nós chegamos no terceiro e último tópico dessa lição. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Pois é, irmãos, esse é um dos seus papéis mais importantes. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É importante nós sabermos disso porque a Bíblia revela que de coração endurecido alguns israelitas ouviriam, mas não entenderiam. Pela falta da atuação do Espírito Santo, você pode ouvir uma verdade e não compreendê-la, não alcançá-la, sem a revelação do Espírito Santo. É muito importante a gente lembrar que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse é também um papel citado nessa lição, o seu papel de convencimento do mundo do seu pecado. E o ministério de Jesus abriu portas para a redenção, mas quem faz a ponte, queridos, entre o estado caído e a redenção pelo novo nascimento é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem convence o homem e que dá início ao processo de conversão e de novo nascimento. Lembrem-se do que Cristo falou para Nicodemos: aquele que não é nascido da água
e do Espírito. Claro. Não pode ver o reino de Deus. Então, nesse papel, queridos, por isso, como também o nosso irmão Isaías falou, que se explica a razão de a blasfêmia com o Espírito Santo não ter perdão, porque se nós ofendemos o único agente que pode nos convencer desse pecado, nós fechamos uma porta para a redenção, nós fechamos a porta para a redenção de Cristo. É algo lógico assim. Com certeza. Diz também aqui, Diego, no nosso subtópico 2, que o Espírito Santo convence o homem da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus era homem, porém sem pecado. Sem pecado. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus, intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai e o mundo não vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. Como o Espírito Santo faz convence o homem da justiça e do juízo? Pela pregação do Evangelho da cruz. Pela pregação do Evangelho da cruz. Isso nos mostra, Diego, que é essencialmente necessário que o Evangelho que nós pregamos seja realmente o Evangelho da justiça e do juízo. Seja o Evangelho do amor de Jesus, mas também seja o Evangelho da justiça e do juízo. A pregação da igreja, nós somos a grande ferramenta que o Espírito Santo, vou colocar assim, Diego. Nós somos a grande ferramenta, a igreja, tá? Quando eu falo nós somos, eu estou falando da igreja. A igreja é a grande ferramenta a qual o Espírito Santo usa para convencer o pecador da justiça e do juízo, para convencer o pecador do amor de Cristo e para convencer o pecador da justiça e também do juízo. Da justiça de Jesus e do juízo que vai sim levar aquele pecador que não quis aceitar Jesus Cristo como Salvador para a condenação eterna. Não se engane, não se iluda. O Evangelho mostra assim o Deus que trabalha com amor, e o amor de Deus ele é inexplicável. Só em Deus, Diego, concedermos o Espírito Santo já é uma prova de amor que não existe tamanho, meus irmãos. Tá? Ninguém aqui é digno do Espírito Santo, nós mesmos. É por isso que precisamos ser lavados pelo sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus é o que nos faz sermos dignos do Espírito Santo. Não existe a possibilidade de ninguém, fora da justificação pelo sangue, ter o Espírito Santo de Deus, que é a própria personificação da santidade. O Espírito Santo é a própria personificação da perfeição. Mas ele atua no meio das pessoas, através da igreja, buscando convencer os homens da justiça e do juízo, para que esse homem possa encontrar o amor de Cristo, possa ser regenerado e a partir daí, a partir da justificação, ser templo e morada do próprio Espírito Santo de Deus. Pois é, o autor da lição faz esse apanhado do papel tríplice do Espírito Santo revelado nesses versículos de João 8, que é a base da nossa lição, né? Sim. O 9, o 10 e o 11, né? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E por último aqui, irmãos, do juízo. É importante lembrar que Paulo falou isso, né? Como é que vão ouvir se não houver quem esteja pregando? Né? E essa pregação precisa ser pela ação do Espírito Santo. Ela só frutifica assim. A gente precisa, como igreja, reconhecer a total dependência da ação do Espírito Santo. A gente não pode esquecer que Jesus disse que no reino espiritual, sem Ele, nada podemos fazer. Deus só pegando. Não é pouco, nem muito, é nada. Completamente nada. Só pegando um gancho na sua fala, lembrei aqui eu estava refletindo um pouco sobre isso, e a gente vê hoje muitas pessoas usando mecanismos, sabe, diferentes, alheios, entendeu? Para atrair o pecador, ou até mesmo para convencê-lo de alguma coisa. Irmãos,
quem convence é o Espírito Santo. Tá? Se você quer atrair o pecador para alguma coisa, tem que se fazer pela pregação do Evangelho genuíno. Infelizmente, muitas invencionices têm realmente acontecido entre o povo neste sentido, tá? De a igreja se fazer atrativa ao pecador. Uma igreja moderna, uma igreja X, Y, Z. Eu não digo que não seja feito obras realmente diferentes na igreja, tá? Diferentes no sentido de organização, ok, mas não se pode perder a essência, tá? A essência que só o Espírito Santo, através da palavra de Deus, pode conceder. Então, um grande apelo que nós temos que fazer é que nós temos que voltar, Diego, entendeu? Temos que voltar um pouco, parar e voltarmos um pouco à essência da pregação do Evangelho e sabermos que é o Espírito Santo de Deus quem faz, não é nenhum mecanismo que eu, como ser humano, possa criar, a não ser que eu seja usado por Ele, mas fora isso, não tem como. A pessoa pode até vir à igreja, assistir o culto, tal, até aceitar por ali de maneira superficial, mas se não houver a obra do Espírito Santo na vida dele, pela pregação da palavra, tá? É como aquela semente que cai em pedregais que não tem sustentação em suas raízes. Porque não criam raízes, né? É verdade. O Espírito Santo não precisa da nossa ajuda, queridos, para convencer o pecador, que vai ser convencido. Ele só precisa que o Evangelho seja pregado de forma genuína, sob a sua influência. E o convencimento no pecador não é feito pelo Evangelho travestido de alguma coisa para atrair o pecador. Não precisa de subterfúgios. O Evangelho precisa ser pregado na sua simplicidade e pureza, sem misturas, queridos. E o Espírito Santo faz o seu papel de convencimento. E assim nós chegamos no terceiro e último ponto desse terceiro tópico, que é esse. Falamos do pecado, da justiça e do juízo. O ministério da redenção tem um momento final. Veja, Deus é longânimo e desde a morte no Calvário o relógio está batendo para o ajuste de contas de Deus com a humanidade. Não, apesar de ser longânimo, o amor de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia, ele é tardio em irar-se, por isso é longânimo, né? Apesar de longânimo a sua graça, a porta de acesso à redenção vai se fechar. E é isso que também o Espírito Santo nos lembra. Veja, vai haver um momento em que essa porta se fechará. E o nosso ministério também, como igreja, é anunciar ao mundo que precisa haver arrependimento, porque vem o juízo de Deus. Veja, o juízo de Deus é perfeito. O grande e terrível dia do Senhor, assim como o Messias, assim como a promessa do Espírito Santo sobre toda a carne, o grande e terrível dia do Senhor também é uma promessa. Nós gostamos de boas promessas. O Messias é uma maravilhosa promessa. O Espírito Santo O Espírito Santo também. E para os redimidos, o grande e terrível dia do Senhor, o dia de juízo, também é um dia maravilhoso. Não vai ser um dia bom para quem não se arrepender dos seus pecados. Sim. E essa mensagem que o mundo precisa ouvir, e o Espírito Santo tem o papel de convencê-lo de que vai haver o ajuste de contas, porque Deus é justiça perfeita. E ainda, queridos, que alguns tenham a justiça de Deus como tardia, está escrito, ela não tarda, né? E é perfeita. Não é isso, irmão Isaías? Com certeza, Deus. Perfeita salvação é pela graça, pela atuação do Espírito Santo que nos concede a salvação pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós avançamos, Diego, chegamos à nossa conclusão, não é isso? Da nossa lição nesse momento. Tem que frisarmos, meus amados irmãos, que é necessário que você realmente estude bem a lição, que você procure realmente uma análise
bem ampla dessa questão, tá? Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso ajudador, ele é quem dirige realmente a nossa vida. Ore antes de você iniciar a sua lição e peça para o Espírito Santo estar com você para que você possa conduzir muito bem a lição, porque sem ele nós não podemos fazer exatamente nada. E a atuação do Espírito Santo no contexto da salvação, ela é verdadeira, ela é real. Sem o Espírito Santo não existiria salvação. Sem Jesus não existiria salvação. Sem o Deus Pai não existiria salvação. Sem o Deus Trino não existiria salvação. Então, aqui, meus irmãos, nós concluímos essa lição. Tá? Agradecemos sua participação. Foi um prazer mais uma vez estarmos com você e que você possa ser abençoado por essa lição e levar bênçãos também para a sua classe. Pedimos que você inscreva-se nesse canal, se você ainda não é inscrito, que você possa compartilhar nas suas redes sociais para que o reino de Deus aí possa ser também proclamado através desse programa que nós fazemos com bastante alegria para a glória de Deus no Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor.